o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer por meio da palavra de Cristo. Abre os nossos corações, nos dá entendimento, Pai, nos dá sabedoria, Pai, e todas essas histórias, ó Pai, todas essas situações que nós vemos aqui na Escritura, é para nos ensinar e para nos mostrar que aquele Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje, que se manifesta por meio, Senhor Deus, que se manifestou por meio de Cristo e se manifesta hoje no meio da sua igreja, Senhor Deus, por meio da sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, possamos, ó Pai, ser edificados, instruídos, ó Pai, para a vida eterna. E que tudo aquilo que temos ouvido, Senhor, a respeito do Evangelho, que essas coisas fiquem gravadas e guardadas no nosso coração, Pai, e sirvam, Pai, para a edificação e nosso crescimento, nos auxiliando, Senhor Deus, sendo o caminho para o Teu reino eterno. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2. E aí, chegando ao finalzinho do capítulo 2, a semana passada nós iniciamos a introdução dessa última máxima que começa no verso 18 e termina no verso 20, que diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Na semana passada, nós terminamos ali aquela quarta máxima, que começa do verso 15 ao verso 17, e que também nos mostra os motivos pelos quais o juízo de Deus vem. E agora, do verso 18 ao verso 19, ele vai falar sobre a idolatria. E é interessante, como nós comentamos da última vez, que essa última máxima começa de uma forma diferente. Ele apresenta aqui no verso 18, não ai, mas é como se fosse uma introdução do ai. E essa última máxima tem um aspecto de clímax de todos os outros lamentos. Percebam que aqui ele vai falar sobre a idolatria. E naquilo que vimos anteriormente, nós vimos que a idolatria é a consequência ou a origem de todos esses outros males que estão sendo ditos aqui, de maldições que estão sendo ditas, pecados. É ela que originou e deu origem, gestou, todas essas coisas. Por causa de uma orientação religiosa errada, consequentemente, o comportamento, a atitude deles se deu da forma como está demonstrada aqui. E aí o verso 18, nós vamos começar a expor esses versos. Diz assim: que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Os rivais pagãos do Deus que fala em Abacuque aparecem aqui na forma de ídolos mudos. E é interessante essa relação que vai ser feita aqui em Abacuque com relação a isso. A um ídolo que não fala e ao Deus que fala. E percebam que a forma desses deuses ou desses ídolos e a sua aparência, ela é fascinante. Ela chama a atenção daquele adorador. E a origem desses ídolos e a sua constituição, ou seja, a maneira como eles são feitos, vão testemunhar a sua nulidade. É interessante porque a descrição que é feita aqui em Abacuque
por Deus nesses versos, vai zombar da existência desses ídolos, desses falsos deuses. Ele vai dizer aqui que o ídolo é uma escultura de seu escultor. E aí ele diz assim, o artífice, uma escultura do seu escultor. Um desenho do seu desenhista, ou seja, uma imagem de fundição. E uma nulidade nula, como é traduzido aqui, ídolos mudos. E cada uma dessas descrições vai exibir a tolice inerente daqueles que buscam ajuda, que vai além dos seus próprios recursos, em algo que ele mesmo projetou. Ou melhor, em algo que a mente humana projeta a partir daquilo que ela entende de Deus. E aí a Escritura vai mostrar que utilidade, que valor pode ter um ídolo que não tem vida, que não tem ânimo. A palavra ânimo no latim vem de alma, significa alma, ânima, alma. Abra o Salmo 115, verso 4 a 7. Olha o que a Escritura vai falar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. A palavra de Deus mostra que Israel foi categoricamente proibido de fazer qualquer tipo de representação de uma coisa criada, qualquer tipo de imagem de coisa criada. E é esse o princípio lá do mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E quando ele renova a aliança, quando Deus renova a sua aliança, aquele momento ali anterior da entrada da terra prometida, em que a aliança é renovada, Israel pronuncia a sua própria maldição sobre fazer qualquer ídolo ou imagem de escultura. Abram Deuteronômio capítulo 27, verso 15. Olha o que ele vai dizer: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puserem em lugar alto, e todo o povo responderá amém. Eles estão lançando essa maldição sobre si mesmos. Ou seja, maldito seja aquele que agir assim. Que a mão de Deus esteja contra ele, sobre aqueles que agirem dessa forma. É isso que significa essa palavra. E é interessante você perceber aqui essas duas imagens que são colocadas, ou seja, expressões, né, que representam imagens, não necessariamente imagens, mas metáforas, ídolo e imagem. E o ídolo, ele que é esculpido, e a ideia aqui é de um ídolo que é feito por mãos humanas. Se refere a qualquer coisa que foi modelada ou esculpida em madeira ou pedra, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Aquele que diz, a madeira corda e a pedra muda desperta. Os ídolos, as imagens eram feitas com esse material. E quando você fala em imagem de fundição ou imagem, descreve uma imagem de metal modelada de materiais fundidos, como prata ou ouro. E embora a imagem não pudesse falar, ela comunicava o quê? Uma falsidade pela sua aparência, que possuía um poder sobrenatural, poderes sobrenaturais. Eu vou falar disso mais adiante, mas a forma como esses deuses eram caracterizados apontavam para isso, para o poder, para a força. Uma grande mentira. E com isso, já na sua imagem, elas tinham o efeito de enganar até mesmo aqueles que a fizeram, encorajando todos os seus espectadores a colocarem a sua confiança em sua forma impressionante. Por isso, eles faziam pedidos à imagem para auxílios em tempos de necessidade, atribuíam prosperidade
inesperada a esses ídolos, há uma intervenção especial desses ídolos, ou seja, a objetos feitos por mãos humanas. E o pior de tudo é a confiança que uma pessoa lança em alguma coisa muda, sem movimento, que ela própria fabricou. Eu acho que na ciência da religião, eles classificam esse tipo de idolatria como primitiva, cultos primitivos. Eu não sei como está hoje, porque há muito tempo que eu não estudo ciência da religião, mas há uma evolução na ciência da religião, humanamente falando, né? Começa-se com animismo, aí agora uma representação física, e aí vai para a identidade de um único Deus. E a ideia da ciência da religião é que há uma evolução no pensamento do homem a partir do progresso, da tecnologia, do conhecimento, a partir das descobertas que o homem faz. Aí ele vai evoluindo também no seu conceito religioso, do animismo ao panteísmo, né? Animismo, panteísmo, à concepção de um único Deus. Isso é uma grande mentira, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse entendimento é que eles consideram isso como uma religião primitiva, né? Que atribui, né, aquele ídolo ali algo sobrenatural ou portentoso. Palmer Robertson, quando faz um comentário a respeito desse texto, ele diz assim: como uma pessoa pode ser tão estúpida a ponto de esperar que tal escultura, essa forma fundida, intervenha em seu favor? O ídolo parece ter algum poder místico de hipnotizar, uma habilidade maléfica de fazer crível uma mentira óbvia. Com razão, ela foi designada, como diz aqui, mestras de mentiras. Por quê? Porque a sua forma pressupõe alguma coisa. Por isso que os deuses da antiguidade eram muitas vezes caracterizados como animais, porque demonstravam força, como o sol, poder, e assim sucessivamente. Mas isso mostrava a ignorância e o completo entendimento do que seja Deus, até pela revelação natural. E aí você pode dizer, até por esse conceito da ciência da religião, né, isso é uma religião primitiva, porque ela cria uma estátua e adora essa estátua, né? E a gente sabe que isso não existe, aí não precisa ser um cristão para pensar dessa forma, né? Mas é interessante porque nos nossos tempos, muitos podem se considerar isentos de culpa desse tipo de idolatria crassa, né? De uma idolatria uma coisa tão clara, ao ponto de não se deixarem levar, por esperar que aquelas formas, né, tenham poderes especiais e que esses poderes possam emanar deles. Mas você vai ver que por mais que a maneira como a idolatria se manifestou no passado, de uma forma grotesca, que hoje muitos de nós, não necessariamente cristãos, conseguimos perceber isso, que aquilo ali não tem valor algum, o princípio permanece. A idolatria é algo que está no coração do homem. E a forma como ela vai se manifestar, como o homem é tão sagaz, e como o Satanás também ela vai se manifestar de várias formas. Abre Efésios capítulo 5, verso 5. Na nova aliança você vai perceber que um tipo de idolatria condenada é a cobiça. Olha o que a Escritura vai dizer.
Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Porque você pode chegar e dizer assim, eu não sou um idólatra, eu não adoro ídolos. Isso é um entendimento grotesco, é primitivo da religião. Não adoro esse tipo de coisa. Eu sei que essas coisas não têm poder, sei que delas não emanam nada, mas a Escritura vai dizer que a idolatria também se manifesta por meio da avareza, por meio da cobiça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. E por que isso? Qual seria a relação da idolatria com a avareza? E a gente vai perceber que sempre que o desejo de uma pessoa contempla a criatura ao invés do Criador, ela é culpada do mesmo tipo de insensatez, e aqui demonstrada pela avareza, pela cobiça, pelo desejo aos bens materiais ou às coisas materiais. E todas as vezes que servimos e vivemos para as coisas materiais, dando excesso de importância ou necessidade do que realmente ela tem, sempre que depositamos as nossas prioridades em coisas feitas e não naquele que é o Criador de todas as coisas, nós nos fazemos culpados de idolatria. Porque nós precisamos perceber, apesar de haver uma distinção muito clara entre o culto público e o culto privado, e aí eu vou estender esse culto privado à vida. A nossa vida é também um culto a Deus, porque é um serviço a Deus. Nós servimos a Deus com as nossas vidas. Existe o serviço religioso, que é esse que nós estamos aqui agora, nos apropriando, e existe aquele serviço religioso que é um serviço religioso que eu vivo nesse mundo. E aí ele tem um caráter de culto. Há uma grande diferenciação. Eu não quero que as pessoas pensem da forma como muitos pensavam antigamente. Há uma distinção no culto público, mas a minha vida é um serviço. E nesse aspecto é a extensão do culto a Deus. Eu me lembro, quando era membro da igreja aqui, bem próximo de Maria da Graça, e no finalzinho lá da liturgia, eles assim, entrando para cultuar e saindo para servir. E essa é uma frase extremamente verdadeira. Por quê? Porque nós damos continuidade ao culto a Deus, apesar de quando falamos de um culto em Assembleia Solene, nós estamos falando de um serviço especial, de um serviço pactual, mas a nossa vida ela deve representar isso no nosso dia a dia. É aquilo que nós estamos oferecendo, são as nossas ofertas, são os nossos sacrifícios, fazendo um paralelo com o Velho Testamento. E todas as vezes que nós estamos servindo mais as coisas, a nossa vida está voltada e não tem como centro Deus, nós nos fazemos idólatras. Nós estamos adorando outros deuses, por mais que não acreditemos em Deus nenhum. Porque o homem foi criado para viver em culto e serviço permanente ao Senhor. Servindo ao Senhor na sociedade e servindo ao Senhor em comunhão com Ele. Era o que estava ali no Éden, bem claro. Ao final da viração do dia, o homem se apresentava diante de Deus. Durante todo aquele dia, ele trabalhava, ele desenvolvia, ele criava, ele casava, ele construía, como consequência desse contato. E a partir desse conhecimento de Deus no homem. Abra Mateus capítulo 6, verso 24. Perceba nesses textos como isso é muito claro. Que Paulo fala que a avareza, cobiça, o desejo exagerado das coisas deste mundo, materiais, representa a idolatria no coração do homem. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu não olhei no original. A palavra serviço no original, em duas palavras, é diaconia. Acho que tem mais, mas essas são as principais, né? Diaconia e leiturgoi. Aquela que você vê em Atos. E Paulo e Barnabé servindo ao Senhor é leiturgoi, liturgia. É isso aqui que nós estamos fazendo. Serviço a Deus. Eu não sei se essa palavra aqui no original tem esse sentido, mas provavelmente, com certeza deve ter. Porque a diaconia é o serviço que você faz para com o irmão. Mas mesmo que não seja essa palavra aqui, leiturgoi, ou diaconia, ou qualquer outra palavra no grego que fale serviço, a ideia é de um serviço a Deus. É de devotar a Deus confiança, temor, expectativa. E aí você olha lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, que vem antes desse texto. Olha o que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí vem a ideia da idolatria, que ele vai citar no verso 24 do serviço a Deus às riquezas, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Ou seja, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Idolatria. Se o meu coração não está no Deus verdadeiro, mas está nas riquezas, eu sou um idólatra. Isso vai fazer diferença na minha vida, a forma como eu vou viver. E aí você tem os versos seguintes, dos versos 25 até o verso 32 do capítulo 6. É a forma como eu vou viver. Por quê? Eu sou um idólatra, então eu vou viver assim. Eu sou um homem que adora o Senhor, então eu vou viver assim. E o texto vai mostrar a maneira como os ímpios lidam com as coisas, com os bens materiais, e a maneira como os crentes, os santos, devem lidar com as mesmas coisas, na mesma situação, nas mesmas circunstâncias e no mesmo contexto. E qual é a diferença? Muita diferença. Mas qual é a diferença intrínseca? O coração do crente está no Senhor. Eu poderia dar um exemplo, o exemplo que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia. Existem pessoas que estão preocupadas com essa pandemia e devem estar. Existem pessoas que estão com medo, pânico. Não, nós como crentes não podemos ter pânico da morte, pânico da doença, por mais que ela nos atemorize. E eu estou dizendo que é um temor justo, não é um medo descabido, como muitos crentes têm demonstrado. Eu não estou me referindo aos irmãos aqui, e se tiver alguém que está assim, eu desconheço, mas estou me referindo a outras pessoas que eu conheço, cristãos também, e não só aqui no Rio, mas em outros lugares, que estão desesperadas e agem, como diz Mateus capítulo 6, lá nos versos finaizinhos, lá entre o verso 24 a 32, como se não tivessem Deus. Abra Lucas capítulo 12, verso 18 a 21. Percebam a idolatria presente aqui, fazendo uma relação entre todos esses textos. Às vezes nós falamos sobre isso e as pessoas não entendem. Porque há um tipo de medo, um tipo de temor. Eu não estou falando um temor bíblico a Deus, que é natural. Nós somos homens, nós somos falhos. E a fé, ela age
nesses contextos. E até mesmo você pode ter um medo desesperado, mas você vai olhar para a Escritura e esse medo vai embora. Porque é assim que Deus espera de nós. E quando nós falamos sobre isso, é bom a gente, às vezes, tentar esmiuçar, porque às vezes o crente sai assim, como já aconteceu muito comigo, não aqui nessa igreja, que eu saiba, né? Mas em outras igrejas que eu pregava, o pastor disse isso assim, eu falei, não disse nada disso. Aí eu comentava com minha esposa dizia assim, você tem que especificar, especifica mais. Não é que você, por causa disso, você vai ficar despreocupado, você vai agir de forma imprudente, como muitos evangelicais agem, não vou tomar remédio, não vou me cuidar. Não, isso é pecado contra o sexto mandamento. Fazendo as contas aqui na minha cabeça. Contra o sexto mandamento. Mas eu não devo ficar desesperado. Olhe para os nossos irmãos do passado, estavam diante da morte. E oravam ao Senhor, Senhor, nos dá força e coragem. E enfrentavam a morte iminente, não com desespero. Por mais que não quisessem estar ali, estavam sentindo medo daquela situação. Porque não é uma situação confortável para ninguém. Mas os seus corações estavam tranquilos. Porque eles sabiam que estar com o Senhor. Olha o que Lucas capítulo 12, versos 8 a 21 disse. Relacionado a esses dois textos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, como, me bebe e regala-te. O que ele está dizendo aqui? Ele está, às vezes é difícil a gente interpretar, a gente vê, mas é difícil interpretar. Descanso e segurança. É isso que ele está querendo. É isso que ele está dizendo aqui. E é um descanso para a alma. Olha o que ele diz, direi à minha alma, descansa, regala-te. Descanso e segurança que nós só podemos buscar em Deus. Ele está buscando nas coisas. E que muitas vezes Deus usa essas coisas para nos dar isso. Mas não são essas coisas que trazem, porque nós podemos não ter nada disso e ter descanso e segurança. E por causa disso, vivem em função, a sua alma vive em função dessas coisas. E muitas vezes nem percebemos. Somos cristãos autênticos, verdadeiros, tementes ao Senhor, mas estamos vivendo em idolatria porque estamos colocando nessas coisas um conforto e uma confiança que elas não nos dão. É só Deus quem pode dar isso, usando esses meios ou não. E aqui nós estamos vendo essa idolatria que foi citada em Mateus capítulo 6, verso 24. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, essa alma que diz que está descansada e com segurança. E o que tens preparado? Para quem será? Ele termina, é assim. O que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele está vivendo em função dessas coisas. A sua alma está vivendo em função dessas coisas. E esses versos, eles demonstram claramente um coração que tem o seu alvo, o que está acolhido, ou que está a palavra me fugiu aqui, mas um coração que está em coisas materiais. Um coração idólatra.
Mas não é só a avareza. A idolatria também pode estar em pessoas ou em relacionamentos. Abra Mateus capítulo 10, verso 37. Mesmo que o contexto aqui seja um contexto um pouco diferente do que nós estamos dizendo aqui, quando o Senhor Jesus diz que o Evangelho vai causar uma divisão, porque o Evangelho traz luz ao pecado, e as pessoas nas suas casas estarão divididas por causa do Evangelho, e aí ele diz assim, e de uma certa forma está ligado: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, é um idólatra. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, é um idólatra também, porque a idolatria do eu. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Idolatria. E eu vou dar um exemplo de idolatria. Às vezes, no relacionamento, por exemplo, casamento. O casamento pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. Às vezes ela estando casada, ou às vezes elas estando solteira e querendo abraçar o matrimônio. E aquilo se torna um ídolo tão forte na vida daquela pessoa que ela quebra a sua comunhão com Deus por causa do cônjuge. Quer ver um outro exemplo? Eli. E como Eli se tornou um idólatra dos seus filhos? A Escritura diz claramente que por ele não ter corrigido seus filhos, ele honrou mais aos seus filhos do que a Deus. E aí é culpado também do pecado de idolatria. E todas as vezes nós, pais, que não corrigimos os nossos filhos, seja essa uma disciplina física ou seja essa uma disciplina verbal, vendo que eles estão errados, ou uma esposa com relação ao seu marido, ou seu marido com relação à sua esposa, nós estamos honrando mais ao homem do que a Deus, estamos nos tornando idólatras. Mas a idolatria no nosso mundo de hoje, ela se mostra também de uma outra forma, e de tal forma que essas pessoas que têm esse tipo de prática dizem que não estão adorando ídolos, mas a imagem está nos remetindo aos santos, aos anjos ou a Cristo. Abra Deuteronômio capítulo 4, verso de 12 a 15. É muito significativo esse texto. Diz assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Deus aparece ao povo, mas somente é visto a sua voz. Há uma teofania ali, a sarça e outras maneiras de Deus mostrar que estava presente ali. Uma manifestação do seu poder. Mas Deus não estava ali na sarça. Deus não era os relâmpagos. É interessante que ele deixa muito claro isso. Quando Deus aparece ao povo, somente eles ouvem o quê? A voz de Deus. E isso é muito significativo. Olha o que a Escritura diz: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, os escreveu em tábuas de pedra,
Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes. Lembra do que nós falamos na pregação de 1 Timóteo? Acho que foi domingo passado, sobre o uso de imagem de Cristo de forma instrutiva. A imagem que os nossos filhos terão de Cristo vai ser essa. E provavelmente eles vão substituir, porque é isso que a gente faz, aquela imagem por uma outra imagem. Por isso que é tão nocivo esse tipo didático, imagem para uso didático das três pessoas da Trindade. Ninguém, pelo menos no nosso meio, faz imagem de Deus e do Espírito Santo, mas de Cristo pode. Complicado. Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Abra Apocalipse capítulo 19, verso 10. Nenhuma representação de Deus, nenhuma das três trindades, da Trindade, das três trindades, da Trindade, nenhuma representação de santos, anjos ou qualquer outra coisa, dizendo que aquela imagem não é imagem, ela remete, é uma idolatria mais fina do que aquela grotesca da antiguidade, mas é o mesmo caráter. Olha o que diz aí: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que a única reverência que nós devemos ter é a Deus, nas nossas orações e em tudo que nós fazemos. O contexto aqui é um contexto muito interessante. João estava, vamos dizer assim, petrificado diante de tudo aquilo que ele tinha visto. Ele estava tendo uma visão do céu, ele estava vendo uma visão da terra, ele estava vendo as coisas que estavam acontecendo entre o céu e a terra. Ele estava ali bestificado com tudo. Paulo diz que viu coisas que o homem não pode pronunciar. Coisas maravilhosas demais para a mente humana. E João viu isso também. E aí chega diante dele um anjo, provavelmente com toda a sua glória angelical, que foi lhe dada por Deus. E ele se sente aquela confusão de sentimento, de adoração e êxtase e de surpresa, algo que a gente não pode imaginar. E aí ele se prostra diante daquele anjo. E o anjo diz: eu sou conservo teu e de teus irmãos. Não pode fazer isso não. E na escala, vamos dizer assim, divina, os anjos são aqueles que servem os homens. Porque nós somos a imagem de Cristo. E como imagem de Cristo, eles estão ao nosso serviço. Olha que interessante. Qualquer reverente adoração ou honra que se deve prestar a Deus, presta-se a qualquer coisa criada, isto é, idolatria. Abra Mateus capítulo 4, verso de 8 a 10. E sabe o que é idolatria, seja ela qual for? O Velho Testamento fala isso direto: culto a demônios, um culto ao diabo, simples assim. Um culto a um Deus falso, a um Deus corrompido, que é Satanás, inimigo
e servo também, porque está debaixo do seu controle, total controle de Deus. Olha o que Mateus capítulo 4, versos de 8 a 10 diz. Levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos e toda a sua glória. Então você tem aí poder e riqueza. Poder e riqueza. Honra, reconhecimento e todo tipo de palavra ou qualificação que esteja relacionada ao poder e à riqueza. E ele diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Percebam que quando as pessoas estão adorando qualquer outra coisa que não Deus, eles estão adorando a quem? Indiretamente ao diabo. Então Jesus respondeu: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás, ele queria fazer uma coisa que ele sempre faz conosco: trocar o objetivo pela recompensa, trocar o propósito pela recompensa daquele propósito. E geralmente quando isso acontece, vai pela via mais fácil. Aqui o Senhor Jesus Cristo não precisava ser esculhambado, ser objeto de escárnio, escândalo. Ele não precisava ser crucificado. Ele ia receber tudo aquilo que era por direito dele. Mas ele receberia isso da mão de quem? Aquele que roubou essas coisas. Do ladrão. O ladrão daria para ele. Mas ele teria que fazer um acordo. Você vai ter que cantar na minha cartilha. Ou seja, você vai ter que me servir. Você vai ter que me adorar. Ele troca o alvo pela recompensa. Porque essa é a recompensa do Filho do Homem sobre o pecado. Ele ia ter toda a glória desse mundo. Era isso que ia acontecer se a queda não houvesse acontecido. Não tivesse lugar. E o homem ia receber essa glória, esse poder, mas ele ia oferecer isso a quem? A Deus. Abre o Salmo capítulo 2, verso 8. Nós cantamos muito esse cântico, né? E olha o que ele diz ali: pede e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Era dele por direito, por causa da sua humanidade também. E ele, como filho do homem, ele ia resgatar isso. Por isso ele assumiu o nosso lugar. Porque o homem lá na queda iria receber todas essas coisas, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, né? Sobre toda a criação. E a quem ele iria dar isso? Aquele que o deu a ele. A glória, a honra, o poder iria ser dado ao Senhor. Aqui, o Senhor, como homem, ele resgata isso. Ele vem para resgatar aquilo que Adão perdeu, né? E isso está relacionado à comunhão dele com Deus também. Mas aqui ele ia trocar a glória de Deus pela dele. Perceba como que o amor serviçal, as coisas materiais, a riqueza, ao poder, é uma adoração ao diabo, é um culto idólatra. Matthew Henry, quando comenta esse texto,
ele afirma a loucura extrema disso, ou seja, da idolatria. Da mesma forma, ou seja, parafraseando, né, o que Isaías 44, verso de 9 a 20, eu quero ler, que é toda a minha pregação aqui de Abacuque. Eu poderia vir aqui, não vou pregar hoje, vou ler o texto de Isaías 44, 9 a 20, e a pregação está feita. Olha o que ele diz: todos os artífices de imagem e escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende um cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa como plana, marca como um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa, em uma casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta pinheiros e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudam os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi com pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Matthew Henry, comentando esse texto aqui de Abacuque, fazendo relação com esse texto de Isaías, ele diz assim: as suas imagens, quando eles as fazem, são apenas matéria, que é a posição mais baixa e mais insignificante da existência. E toda a despesa a que eles estão sujeitos não pode fazê-los avançar nenhum degrau acima disso. Eles são totalmente desprovidos de senso, razão, sem vida e mudas. O ídolo é um ídolo mudo, uma pedra muda, e não há espírito algum nele. De forma que o animal mais minúsculo que respira e tem movimento é mais excelente do que qualquer ídolo. As imagens e os ídolos não têm sequer fôlego de vida de um animal. 2, ele diz assim: eles não têm o poder de proporcionar aos seus adoradores qualquer bem. Que aproveitará a imagem de escultura, cita ele o texto aqui apresentado, embora seja mera matéria, se fosse transformada em alguma outra forma, poderia servir para um outro propósito da vida humana, e aí mais excelente, né? Mas como é feito dela um Deus, ela não tem nenhum proveito, nem pode fazer aos seus adoradores a mínima bondade. E aí você vê a nulidade, porque se eu pegasse aquilo e servisse, teria préstimo. Mas como um Deus não tem, porque não é Deus, é uma mentira. E aí ele diz assim: a imagem de escultura está tão longe de ter qualquer proveito para eles, que os engana, e os mantém sob o poder de uma forte ilusão. Eles dizem: ela ensinará, mas ela só ensina mentira, porque ela representa a Deus como tendo um corpo, como se o Deus verdadeiro fosse finito, visível e dependente, ao passo que ele é um espírito infinito, invisível e independente. Ela confirma aqueles que se tornam vaidosos em suas imaginações, nas falsas noções que têm a respeito de Deus, pensando que ele seja um ser precário e o que todo homem gostaria que ele fosse. É interessante porque a idolatria, ela vai procurar um Deus diferente do Deus verdadeiro, desprezando
a revelação natural. Porque a revelação natural já ia nos mostrar que Deus está muito além da sua criação. E porque, por ser uma coisa que está muito além da sua criação, jamais pode ser representado. Como eu poderia representar alguma coisa que eu não entendo? Esses dias eu estava estudando ciências, né, para preparar uma aula, e aí buraco negro, e muitas coisas que nós estudamos. Eu falei, meu amigo, quem é que acredita num negócio desse? E eu fico pensando assim, cara, como é que pode? E as pesquisas que se fazem é do menor para o maior nessa área. Os grandes, esqueci o nome, aquelas coisas que observam o universo, telescópio. Os mais avançados, e aí eles olham aquela coisa que consegue pegar um determinado espaço da realidade, e aí começam a fazer contas e tal, e tirar determinadas conclusões, e é interessante, porque aquilo ali é o mínimo, é uma gota. A nossa galáxia é uma gota no oceano. A Via Láctea é uma gota entre milhões e milhões e milhões de galáxias. E por mais que o homem possa chegar um pouquinho perto, porque aquilo que nós podemos conhecer está aqui à nossa disposição, é impossível conhecer o universo. E aí eles começam a fazer determinadas afirmações. Aí você descobre que tem um planeta que não é planeta, é planetóide, não é considerado planeta. Antigamente era planeta. Aí eles começam a descobrir determinadas coisas que antes eles não descobriam. Estão avançando. E fazem determinadas asseverações a respeito de determinadas coisas pela ciência ou por aquilo que eles têm na mão, que eles podem observar, e que muitas vezes é correto ou meio preciso, mas é uma gota do oceano. E dão determinadas declarações como se fosse a verdade. E aí chegam as estupidezes que nós vemos, como o Big Bang e outras coisas mais. Eles criam a mente do homem. Agora imagine essas coisas sendo aplicadas a Deus. Como é que o homem pode conhecer a Deus fora da revelação? Se ele não tem condições de conhecer o universo. Nem a própria mente humana, o cérebro, que está dentro de nós, é uma incógnita para a ciência. Eles estão avançando, e estão avançando. Cada dia conhecem um pouco mais. Mas a partir daquilo que eles têm na mão. Como pode? Por isso, quando eles projetam Deus na mente deles, essa projeção completamente ignominiosa, eles jamais vão poder alcançar aquele que fez todo esse universo. Todo esse universo. Não há uma mente humana que possa abarcar isso. Impossível. Aí você vai querer entender Deus, que é o Criador dessas coisas, fora da sua revelação? Fora daquilo que Ele revela a partir de si mesmo? Daquilo que nós conhecemos? E é que é necessário a nós, para nós entendermos esse mundo, e até partirmos para compreender as coisas que estão criadas, não dá. E aí Matthew Henry continua. Se pudermos dizer as obras nas nossas mãos, vós sois os nossos deuses, poderemos dizer isso a qualquer criatura da nossa imaginação. Uma imagem é uma doutrina de vaidades,
ela é falsidade e uma obra de erros. É fácil, portanto, ver o que é a religião deles e o que eles visam, recomendando àqueles que ensinam a mentira. Abra Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, versos de 1 a 5. 8, 14 e 15, diz a palavra do Senhor assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 10, verso de 1 a 5, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com ele os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, porque cortam do bosque o madeiro, obra das mãos de artífice, com machado, com prato e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Percebam que essas imagens, muitas vezes, elas querem despertar algum sentimento. Quando na antiguidade colocavam determinados, como o touro, por exemplo, que representava Deus, Zeus, por quê? Porque é força, e alguns animais representando a divindade, para dar uma certa segurança, ou mesmo criar terror. Imagens terríveis de deuses que parecem demônios, para que o adorador olhe e tema. Não tenhais receio dela, pois não podem fazer nada. Fazer o mal não está nelas, nem o fazer o bem. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Verso 8. Ídolos mudos, é isso que a palavra de Deus fala aqui. Ídolos mudos, verso 18. E é interessante porque você vai ver um jogo de palavras. Eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos, eu quero me estender um pouquinho mais, mais uns 15, 20 minutos, para nós encerrarmos aqui o verso 18. Há um jogo de palavras aqui, ídolos mudos, que Abacuque faz. Ídolos aqui é uma palavra que soa muito semelhante ao termo hebraico Elohim, é Elimim, que significa nulidade, e muitas vezes essa palavra significava deuses, como a gente coloca no singular, se referindo a ídolos e não ao Deus verdadeiro. E o que poderia ser mais útil que a nulidade muda? Ou seja, a tradução literal, ídolos mudos, nulidade muda. Ídolos mudos. A inutilidade do ídolo está relacionada, olha que interessante, nós falamos no início, está relacionada à sua incapacidade de falar. Por quê? Porque está contrastando com o Deus de Israel que fala. Esses deuses não podem ouvir, comer, cheirar, eles não podem fazer nada disso. Deuteronômio 4, 28 diz assim: lá servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra, não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. E o texto que nós acabamos de ler, de Isaías 44, no verso 9 e 10, diz assim: todos os artífices de imagem e escultura são nada, suas coisas são preferidas, são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas que elas nada veem, nem entendem para que elas sejam confundidos, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ídolos mudos, fazendo comparação ao Deus de Israel, que é distinto, que é um Deus que fala. A fala aqui nesse contexto pressupõe, significa aquele que revela, aquele que age, aquele que governa. Abra aí Isaías 42, verso 9. Você vai ver isso. Quando diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, vou-los farei ouvir. Ou seja, o anúncio, a fala de Deus, revela o seu poder. De que forma, pastor?
Porque as predições que Deus faz a respeito de atos futuros, presentes e passados, a gente já viu, demonstra o seu controle sobre todas as coisas, controle sobre todos os acontecimentos. A profecia pressupõe o controle de Deus sobre tudo. E quando Deus fala, Ele sempre fala dessa forma profética. Nós nos referimos a essa fala aos homens, né? Mas a fala de Deus é sempre profética, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E o profeta é aquele que fala a partir de Deus. Muitas pessoas acham que a profecia fala somente de coisas futuras. Não. Profecia no contexto bíblico é a palavra de Deus. Se você pegar o livro de Isaías, você vai ver ele falando de profecias passadas. O profeta falando de coisas que aconteceram no passado. O juízo de Deus no presente estava acontecendo ali. Profecia. E a profecia necessariamente não está atrelada ao futuro, mas por ser a fala de Deus, que é atemporal, no nosso contexto, na nossa realidade, Ele vai falar do futuro, porque Ele vai falar daquilo que Ele fez e da maneira como Ele planejou todas as coisas. Por isso essa diferença, e dos mundos, eles não falam, eles não têm poder. Deus fala porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e a sua fala é a fala do universo, é a fala da criação, é a fala da redenção, é a fala que determina todas as coisas. Abre Isaías 43, verso de 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou correr um pouco. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga, a verdade é, vós sois as minhas testemunhas do Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Percebam que a fala, as predições, as falas de Deus representam a sua soberania, a sua singularidade. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a. Olha a fala de Deus. Deus que fala é aquele que tem poder para realizar e fazer ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas do Senhor. Eu sou Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele é um Deus que fala, que se comunica com o homem, expressando a sua vontade, e sua máxima expressão está em Cristo. E uma vez que é um Deus vivo, Ele pode fazer ambas as coisas, falar e fazer. E nesse contexto aqui, essas duas coisas estão ligadas. Por isso que cada palavra que Ele pronuncia continua a ter proveito em todos os tempos, fazendo contraste com a nulidade dos ídolos. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: toda a escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela jamais fica ultrapassada. Ela é suficiente nas nossas vidas em todo o tempo. E o povo de Deus vai ouvir cada palavra do seu Deus, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 30, verso 21 e 22, ele diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele.
E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lança-las fora como coisa imunda e cada uma dirás, fora daqui. Percebam como essas coisas estão ligadas aqui, a idolatria e o ouvir a palavra de Deus. E além de desonrar a glória de Deus, a criação de deuses imaginários tem um efeito inevitável de degradar o comportamento humano em outras áreas. É o que nós vimos aqui na apresentação da introdução, podemos dizer aqui do verso 18. Por causa de um conhecimento distorcido de Deus, ou de um Deus, vamos dizer assim, o comportamento daquele homem se torna bestial. Lembram o que nós falamos? Lá Romanos capítulo 1. Porque eles desprezaram a revelação natural, por isso Deus os entregou uma disposição reprovável, a ponto de fazerem coisas completamente absurdas, que os colocam em pé de igualdade com bestas feras. Isso a gente vê lá em Êxodo, capítulo 32, verso 4 e 8. É demonstrado claramente na experiência de Israel, inicialmente com o bezerro de ouro e depois, como nós vimos ali em Abacuque, o povo de Deus matando seus filhos, se prostituindo nos altos. E quando ele fala se prostituir nos altos, a palavra é literal mesmo, porque ali eles iriam ter relações sexuais com profetisas e profetas, sacerdotes cultuais, oferecendo aquilo àqueles deuses, e depois iam adorar o Senhor. E outras coisas mais abomináveis, ao ponto da palavra de Deus dizer, os profetas dizerem que eles estavam piores do que os gentios, os homens do mundo, que não tinham Deus. E por quê? Por causa da idolatria que eles abraçaram, por meio também de um sincretismo religioso. E lá em Êxodo capítulo 32, verso 4 e 8, a palavra de Deus diz assim: estes, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e o fez dele um bezerro fundido, Arão. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. E aí no verso 8, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, para fazer um bezerro fundido, e o adorou e o sacrificou, e diz, esses, ó Israel, são teus deuses que tiraram da terra do Egito. E a idolatria ali, como aconteceu naquele tempo, estava associada à imoralidade. E aí não nos surpreende, porque o Novo Testamento indica que nenhum idólatra entrará no reino de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 10, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E qual foi o remédio para Deus erradicar a idolatria no coração do seu povo? A sua devastação. Agora o profeta está antevendo, porque o Senhor revelou o que iria acontecer com Babilônia, por causa do mesmo pecado. Mas o povo de Deus, apesar do seu pecado, foi preservado. Muitos se perderam, muitos morreram, mas o remanescente santo, que também, de certa forma, se serviu dessas coisas, recebeu a disciplina do Senhor, o juízo de Deus, mas foi preservado. Mas eles seriam destruídos. E a oportunidade que Babilônia teve era o povo de Deus na sua escravidão, ali, sendo testemunho vivo do Deus verdadeiro, fazendo com que eles olhassem, como Nabucodonosor fez e muitos outros, Dário, olhassem os seus deuses e olhassem
o Deus de Israel e desprezassem seus deuses. Porque pelo contato com o povo de Deus, abandonaram esse mundo e a sua idolatria. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Quando o Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, eu vos envio para o meio de lobos, sejam sagazes como as serpentes e simples, puros como as pombas. É como se ele tivesse: vivam no meio dos ímpios, sejam perspicazes, mas não deixem de ser puros e santos. E é por meio disso que o Senhor vai trazer aqueles que ainda não ouviram, a sua igreja que está ainda por aí, que não foi despertada ainda. É por meio da sua vida e da minha vida. E todas as vezes que nós utilizamos as mesmas armas que o mundo no nosso dia a dia, nós estamos na realidade desdizendo isso. Nós estamos colocando abaixo aquilo que Deus, a gente pode dizer assim, né? Que Deus estabeleceu. Nós deveríamos chamar essas pessoas a Cristo, nós estamos chamando elas para o inferno, porque estamos acrescentando a nossa vida e a forma como nós vivemos aquilo que elas se utilizam, e aquilo que elas se utilizam é juízo de Deus. Por isso temos que ser diferentes, porque essa é a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza. Estaremos nesse mundo lutando contra a natureza pecaminosa que está em nós. Mas existe algo que é muito mais poderoso do que eu, do que a nossa natureza pecaminosa, do que o mundo, do que o diabo, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso que, mesmo se tropeçarmos, nós devemos nos levantar e continuar a nossa jornada. Como diz o texto aqui de Isaías: quando desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Esse é o caminho. É Deus falando. Deus falando por meio da palavra dele. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do membro, do presbítero, do crente mais maduro. É a palavra de Deus. É ela que nós devemos seguir. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é como se alguém chegasse para você e dissesse assim: cara, eu vejo em você assim, uma grande virtude, uma grande... Eu queria seguir o teu exemplo. Como é que eu faço? Aí Paulo diz: o meu maior exemplo, a minha maior virtude é imitar Cristo. Me imita nisso. Me imita nisso. Essa é a maior virtude que eu tenho. Esse é o maior exemplo que eu posso dar para você. É isso que Paulo disse. A maior virtude que ele tem é ser um imitador de Cristo. E se nós queremos imitar um homem santo como Paulo, que também era pecador, nós devemos tirar os nossos olhos dele e colocar os nossos olhos em quem? Em Deus. Porque aquilo que nós mais admiramos nele é aquilo que eu sou chamado a fazer: imitar a Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir que ela fique gravada em nossos corações. O Senhor esteja